palavra do Senhor, abra comigo o livro de Gênesis, capítulo 50. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, capítulo 50. Se você olhar para o lado e ver que tem um vizinho aí, uma vizinha que está assim na Bíblia, convide para ler junto com você. Hein? Gênesis, capítulo número 50. Graças a Deus. Gênesis, capítulo 50. Cadê o controle aqui? Pega para mim, por favor. Deixa aqui comigo. Já encontrou? Diga amém. Gênesis é fácil, né? Eu vou achar as arcadinhas. Ele é os trabalhões. Versículo 20. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê este dia, para conservar em vida a um povo grande. Vamos ler de novo, versículo 20. Leia junto comigo. Vamos lá. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Todos digam amém. Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui nesta noite reunidos, e o nosso propósito, meu Pai, é ouvir tua voz. Fala conosco, revela o teu querer, revela a tua vontade, ministra aos nossos corações. Venha falar, meu Pai, com cada um dos teus filhos, pois estamos aqui sedentos para ouvir tua voz. Venha nos abençoar, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor em forte alegria. Queridos, qual é o propósito da história de José na Bíblia? Parece uma novela a história dele. Na verdade, virou novela, né? Mas a história dele é uma novela, porque tem drama, traições, vingança, disputa por poder, tem tudo isso. Mas qual que é o propósito dessa história está inserida dentro da Bíblia? Nós sabemos que Gênesis vai falar das primeiras coisas, vai falar da criação, da queda do homem, vai falar do pecado, da origem do mal, e vai falar da nação de Israel. Como surge a nação de Israel? Então nós temos a história de três grandes personagens bíblicos, em uma sequência: Abraão, Isaque e Jacó. Uma longa história sobre Abraão, uma curta história sobre Isaque e uma longa história sobre Jacó. E de Jacó nós temos a história de José. Então José ele é filho de Jacó. O propósito da história de Jacó é mostrar como o povo de Israel foi parar no Egito. Como esse povo foi parar no Egito? Por que esse povo foi parar no Egito? Qual era o propósito de Deus de levar o povo de Israel para o Egito? Na época não era povo de Israel, povo hebreu. Então nós temos a história de José, que vai mostrar, vai narrar como esse povo foi parar lá. E não só isso, vai mostrar como o favor de Deus, a misericórdia de Deus, alcança esse povo dentro da terra do Egito. Então você pega a história de José, essa novela, digamos assim, não me interprete mal por usar esse termo, e você começa a ver os detalhes da história, e você começa a entender que tudo que aconteceu com José tinha um propósito. Quem entendeu, diga amém.
Geralmente quando eu prego José, eu prego o começo. Hoje eu preguei o final. O último capítulo que fala de José. Comecei de trás para frente. E você pega essa história de trás para frente, você vê um homem vitorioso, você vê um homem vencedor, você vê um homem que viveu a promessa. Mas a história dele não é feita somente disso. Mas ao contrário, a história de José vai mostrar como é a vida do homem e da mulher de Deus. Os altos e baixos que nós vivemos. E lendo a história dele, eu pude ver que nós podemos tirar muitas lições para as nossas vidas. Quantos querem aprender aqui nessa noite? Diga amém. Você quer aprender? Então nós vamos aprender juntos. A história de José, ela gira em torno de uma palavra. Qual palavra? Palavra sonho. Repita comigo, a história de José gira em torno da palavra sonho. Três sonhos nós temos aqui. O sonho que ele teve, o sonho de 2 prisioneiros e o sonho de Faraó. E esses 3 sonhos foram importantes para a história de José. O primeiro sonho que foi dele foi a porta de entrada para os problemas da sua vida. Ele sofreu por causa dos sonhos que ele teve. As lições práticas para a vida dele, ele teve no segundo sonho. Na verdade, na interpretação dos 2 sonhos, onde ele viveu traições, onde ele viveu esquecimento, onde ele foi moldado por Deus. E o terceiro sonho que ele interpretou, que foi o sonho do Faraó, foi a porta de entrada para ele viver a promessa de Deus. Então a história dele tem esse caráter também em comum, a ideia do sonho. E aqui começa a minha pregação. Fica atento porque Deus vai falar contigo. Olha para o seu vizinho e diga, fica atento porque o Senhor vai falar contigo. Nós vamos falar de 7 ideias, 7 lições que nós tiramos da história de José. Primeira lição, vai ser bem rápido, bem simples. Primeira lição, se tudo gira em torno da palavra sonho, primeira lição que eu tiro com José: não posso contar todos os meus sonhos. A gente aprende isso, irmãos. É ou não é verdade? Quem concorda, diga amém. Amém. Eu acho que você já teve uma decepção quanto a isso. Eu acho que você já viveu alguma decepção na tua vida por falar demais. Ou será que é só eu que já passei por isso? Não, eu acredito que todos nós. E a lição que José teve, ele aprendeu isso no sofrimento. Porque você percebe que quando Deus deu sonho para ele, quando Deus mostrou para ele que ele iria um dia governar sobre os seus pais e sobre os seus irmãos, quando Deus começou a dar sonhos e mais sonhos para ele, você vai ver que José, ele não teve freio na língua, ele não refreia, mas ele sai contando para os seus pais, ele sai contando para os seus irmãos, e os problemas começam a multiplicar, porque José já era mal visto pelos seus irmãos. José, queridos, para você entender um pouquinho da história dele, José, ele era aquele que faz o leve trás, fofoqueiro. Tudo que os 10 irmãos dele faziam, José contava para o pai. Cara, imagine só, 10 irmãos, lá em casa era eu e mais um. De vez em quando saia faísca lá em casa, parecia capoeira lá em casa. Imagine 10. E tudo que os irmãos aprontavam, ele chegava para o pai e dizia: pai, Judá fez isso. Ah, pai, Efraim fez aquilo. Rubem fez aquilo outro, eu vi, pai. Tudo que os irmãos faziam, José contava para o pai. Então os irmãos já tinham sérios problemas com ele. E ele agora começa a contar os seus sonhos, e esses sonhos que ele começa a contar, começa a fazer surgir no coração dos irmãos um sentimento chamado inveja. E José, ao invés de ficar quieto, ele começou a ter problemas por falar demais. Talvez hoje você está passando por isso. Talvez em algum momento da tua vida você tinha um emprego quase certo,
e você saiu contando para todo mundo, e chegou lá na segunda-feira, o emprego que era quase certo virou totalmente errado. Talvez você tinha um projeto, você saiu contando para um e para outro, e alguém ouviu e mal intencionado falou assim: mas isso não dá certo não, isso é muito difícil. E você, ao invés de se encher de fé, você se travou, e ao invés de ir, você parou. E está aí hoje. E hoje está aí, sem viver aquilo que você queria tanto viver lá atrás. Talvez lá atrás você dizia: eu quero ser astronauta, eu quero ser médico, eu quero ser não sei o que lá, eu quero ser professor, eu quero ser não sei o que. E alguém chegou para você e falou: não cai nessa não. E hoje você está aí, sem viver o teu sonho. Mas em nome de Jesus, eu quero hoje declarar que toda maldição contra a tua vida, toda palavra contrária ao sonho de Deus para a tua vida e para a tua história, hoje vão cair por terra. E hoje a bênção de Deus, ela vem sobre ti e vem sobre os teus sonhos, em nome de Jesus. Quem crê, bate palma e glorifica o Senhor. As boas palmas a Deus. Amém? Vamos lá, vamos avançar? 2. José teve que aprender a segunda coisa. Ele teve que aprender a lidar com as traições. Aprender a lidar com as traições. Na vida, todos nós precisamos aprender a lidar com traições. Quem entendeu? Diga amém. Amém. Isso serve para todos nós que estamos aqui. É duro demais você ser traído, queridos. Porque você é traído por pessoas próximas a você. Traição é um ato extremamente covarde. Quando Paulo fala da armadura de Deus em Efésios 6, ele fala do sapato, da couraça, do escudo, da espada, não sei o que mais, do capacete. Mas as costas do soldado romano, ela ficava praticamente desprotegida. É difícil lidar com as traições. Tem pessoas que não conseguem nem se levantar depois de uma traição. E José, ele foi traído pelos seus próprios irmãos. Sangue do sangue. Quem entendeu, diga amém. E se eu não aprendo a lidar com isso, se eu não aprendo a lidar com essas coisas, eu me torno frustrado na vida. Se eu não adquiro maturidade para lidar com essas coisas, eu paro no tempo. Se eu não adquiro resistência para lidar com traições, a minha vida com Deus não chega em lugar nenhum. José foi um homem que teve que aprender a lidar com as traições da vida, e ele não parou porque ele foi traído, ele continuou fiel a Deus, porque ele sabia que o homem pode trair, mas o Deus que nós servimos, ele não trai, porque Deus, ele é fiel, amados. Aleluia, você pode aplaudir o Senhor. Sabe que você pode aplaudir o homem que não é? O homem pode trair, mas Deus não trai. E o que me faz continuar é ter essa certeza de que alguém pode me trair, um melhor amigo, um familiar, mas Deus jamais irá nos trair. Mas ao contrário, Deus permanece fiel nas suas promessas. Quem está entendendo? Diga amém. Terceiro ponto. José foi um homem que, além de lidar com não contar sonhos, traições, José foi um homem que teve que aprender, e aprendeu duramente, que problemas devem ser resolvidos, não devem ser prolongados. Diga para quem está no seu lado: problemas. Mais alto, voz de pregador, de pregadora, diga: problemas devem ser resolvidos o quanto antes. Quem entendeu de mim? Tem uns problemas que a tendência é piorar com o tempo. Você concorda comigo? Quem concorda, diga amém.
principalmente problema familiar. José tinha um problema na casa dele. Ele tinha um conflito dentro da casa dele com os irmãos. E ao invés de sentar e resolver, ele deixou que esse problema ganhasse volume. E esse problema foi ganhando volume até que se tornou um câncer na vida dele. Uma coisa pior ainda. Casais passam por isso. Às vezes um pequeno problema no casamento vai aumentando, vai esfriando a relação, até que o casal se afasta. Quem concorda de amém? Tem que conversar, tem que dialogar. Eu falo isso, eu ensino isso nos nossos cultos de casais aqui na igreja. Eu conheço casais que ficam aí dias e meses até se conversar, e você pergunta, mas por que vocês não estão conversando? Ele nem lembra o motivo. Não, nem sei, eu não vou falar com ele, cara. Ah, como assim? Você nem lembra o motivo de tão insignificante que foi? Às vezes os pais têm problema com os filhos, e ao invés de resolver logo, vai deixar o negócio aumentar. Isso se aplica no nosso trabalho, isso se aplica também nas amizades que nós temos. Às vezes tem um problema com uma amizade, senta lá e resolve. Relacionamentos, problemas de relacionamento, nós sempre teremos. Porque nós somos diferentes, graças a Deus por isso. Imagina se nós fôssemos iguais. Imagine só. Então sempre teremos diferenças, mas essas diferenças, elas precisam ser resolvidas, e olha, resolvidas o quanto antes. Essa semana eu orei por alguém aqui, alguém me pediu oração, aqui em São Lotar, foi uma das irmãs daí que pediu, por alguém que a mãe morreu, e não estava falando com a mãe. Quem foi? Foi a Dani que pediu, né? A mãe morreu e a menina não estava conversando com a mãe. A mãe morreu. Imagina a cabeça dessa menina agora. Graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Levantei a cama, graças a Deus. Graças a Deus. Ei, mas já pensou? Não espera amanhã para resolver não, queridos. Você que é casado aqui, nós que somos casados, não vamos dormir brigado, não. Dormir brigado é péssimo. Ainda mais nessas noites frias. Tá amarrado, não, tá afastado, né? Frio. Vou falar nada para os solteiros não ficarem aí. Poxa, pastor, é legal ser solteiro também. Várias coisas. Não lembro agora, mas deve ter. Né? Mas, se tem um problema, resolva o quanto antes. Não espere o culto da ceia, não espere o dia de amanhã, não espere depois, resolva agora, já elimina, já mata o problema agora, para que você não venha ter gigantes crescendo na tua vida. Amém? Podemos aplaudir o Senhor nessa noite. Graças a Deus. São 7, eu estou na quarta ideia. José, na sua história, teve uma marca na história dele. José teve que aprender a lidar com as tentações. Olha para o seu irmão do lado, escolha alguém perto de você e diga assim: nós precisamos aprender a lidar com as tentações. Entendeu? Diga. E essas tentações, elas sempre virão. Nos momentos maus, quando nós estamos na luta, surgem as tentações. Para quê, pastor? Para te afastar do propósito. Eu estou na luta, já que eu estou aqui na luta, eu vou ceder a tentação. Vou justificar a minha queda por eu estar na luta aqui, entendeu? Diga amém. Isso é um grave erro. Ou então a tentação vem quando nós estamos bem.
Quando nós estamos no sucesso, quando as coisas boas estão acontecendo com a nossa vida. Eu tenho lido algo sobre isso, eu vou ler uma frase para vocês. A maneira que lidamos com o sucesso diz mais ao nosso respeito do que quando estamos enfrentando o fracasso. Uma frase de Bill Conner. Porque quando nós estamos num momento de exaltação por Deus, e foi isso que aconteceu com José, porque ele estava na casa de um homem chamado Potifar, lá no Egito já, trabalhando para ele, e ele começou a crescer e prosperar lá dentro. Diz a Bíblia que a mulher de Potifar quis se deitar com ele. Ele ensinou algo muito importante e serve de lição para mim e para você. O que fazer quando nós estamos na tentação? Sabe o que José fez? Fugiu. O único remédio para sair da tentação é fugir. Vou repetir porque isso é sério. Preste atenção, olhe para mim. O único remédio capaz de matar a tentação é você fugir dela. Não é medir forças com ela. Não é achar que você pode ir com ela. Não, mas eu posso, pastor. Eu sou revestido pelo sangue do Cordeiro. Foge dessa ideia. Se veio a tentação, se você está se sentindo tentado, fuja, vai pela outra rua, mude de telefone, mude de país, mas não ceda à tentação, para que você não venha perder o propósito, o plano de Deus para a tua vida. Amém? Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor? Você pode dar glória a Deus, né? Sabe qual é o problema? O adversário, ele é bom de papo. Fala para o teu irmão isso. O adversário, ele é bom de papo. Ele quer te convencer, e ele consegue te convencer, que 10 minutos de prazer momentâneo é melhor do que o plano de Deus para a tua vida. Ele é bom nisso. E não é que as pessoas acabam acreditando. E não é que nós acreditamos nisso. José estava indo bem. Quem entendeu? Diga amém. Crescendo, estava tudo caminhando, tudo dando certo para ele. Chegou lá em cima, a mulher quis se deitar com ele. Com certeza era bonita, com certeza tinha um corpo bonito, com certeza era uma mulher que José olhava e se sentia atraído por ela. Mas quando ele viu aquela tentação, o que ele fez, pastor? Ele fugiu da tentação, porque ele sabia que se ele cedesse àquela tentação, era uma brecha para o adversário entrar na vida dele. Hoje Deus está soprando ao ouvido de alguém aqui, te dizendo: não ceda, porque o melhor está chegando na tua vida. Diz o Senhor para ti, meu irmão. Aplauda o Senhor nessa noite. Vamos permanecer firme. Amém? Então, ele fez o quê? Teremos que fugir em alguns momentos. Diga para o seu irmão do lado: em alguns momentos teremos que fugir. Pastor, mas não é covardia? É nada, irmãos. Fugir da tentação é ser esperto. Posso avançar? Quem entendeu? Diga amém. Ele foge. Daí nós entramos na quinta ideia. Quando ele fugiu, a mulher de Potifar inventou mentiras ao respeito dele. Já inventaram mentiras ao teu respeito? Já. E foram mentiras que vieram para acabar com a vida dele. Aquela mulher falou para o esposo dela: olha, José quis se deitar comigo, quis me pegar força, estupro. Como assim? É isso mesmo. Naquela época, um crime como esse era encarado no Egito, naquela época, como um crime onde a pessoa deveria ser morta. José tinha que ser morto, ainda mais por ser estrangeiro. Mas Deus foi tão maravilhoso que, ao invés de Potifar mandar matar José, porque José não se justificou,
O justo não precisa se justificar. Deus vai justificar por você. Amém. Amém, queridos? Às vezes algumas pessoas chegam para mim e falam: pastor, falaram isso de você, falaram aquilo outro com você. Eu não me justifico, irmãos. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Deus é meu juiz e meu advogado. Quando ela fez a acusação, José mandou prender. Ou melhor, Potifar mandou prender José. José preso, o que significa isso? Teve que aprender a lidar com injustiça. Olha para o seu irmão e diga: eu e você, em alguns momentos, teremos que aprender a lidar com injustiça. Posso ouvir um amém? Isso te conforta, irmãos? Amanhã, se acontecer alguma coisa, você sabe que tem momentos que a vida é injusta. José não era um homem bom, pastor, não era um homem honesto, não fugiu da mulher. Deus não poderia, Deus poderia. Deus não poderia ter honrado José? Poderia. A impressão que temos é que Deus permitiu aquela injustiça. E realmente Deus permitiu. E José teve que aprender a, mesmo vivendo em injustiça, ele teve que aprender a permanecer fiel a Deus. Quando somos injustiçados na vida por alguém, por alguma situação, por uma dificuldade, nós temos que aprender a permanecer mesmo assim fiéis a Deus. E a história de José, eu preciso encerrar, meu Deus, o horário já foi. E a história de José mostra isso. Que quando ele foi injustiçado, que quando ele foi preso injustamente, lá na prisão, ele continuou temendo a Deus e sabendo que em qualquer momento Deus iria bradar, e a justiça de Deus viria. Deixa eu falar algo sério para você, deixa eu falar algo sério, levanta sua mão para o céu. Deus manda dizer que o tempo dele fazer justiça chegou na tua vida. Se você crê na glória, e aplaude. Se você crê, bate palma. Se você crê nisso, bate palma. E Deus vai fazer a justiça. Mais aplausos, mais aplausos. Mais aplausos ao Senhor. Posso ouvir? Às vezes a vida é justa, mas eu devo continuar esperando o agir de Deus na minha vida. Porque se agir, vai chegar. Posso ouvir um amém? Sexta, penúltima ideia. José teve que aprender a lidar com o esquecimento. Esquecimento dele? Não, dos outros. Foi preso, chegou na prisão. Dois prisioneiros que eram ex-funcionários diretos de Faraó estavam ali presos, um copeiro e o outro era um padeiro. E numa mesma noite os dois tiveram um sonho. José interpreta o sonho dos dois. Eles contaram para José. José interpretou o sonho dos dois. Resumindo, ele falou para o copeiro: copeiro, você vai voltar a servir alguém. Teu sonho diz isso, que você vai voltar a ser um funcionário do reino. Ele olha para o padeiro e fala assim: o seu é o contrário. Você não vai mais trabalhar para o rei. Você vai morrer. 2 dias depois, os dois sonhos aconteceram. Que grande amém. Padeiro, copeiro, foi absolvido. Volta a trabalhar para o rei. Quando o copeiro estava lá, recebeu alvará de soltura. O carcereiro gritou: ô copeiro, sua liberdade chegou. Como é que é? Liberdade, rapaz, vai embora. José pega no braço dele e fala assim: ei, olha aqui para mim. Quando você estiver lá com o faraó, lembra de mim. Fala de mim para ele. Fala que eu sou um cara honesto.
que eu estou aqui inocente. Fala para ele, não pode deixar, chegando lá eu vou lembrar. Ele chegou lá. Ele lembrou de falar de José? Sim ou não? Não lembrou. Depois eu falo. Eu conto. Uma semana, 2, 3, José lá, meu Deus, e aí, Senhor? E aí? Um mês, 1 ano, 2 anos, e o copeiro não lembrou dele. Nós somos esquecidos pelas pessoas quando nós estamos na crise. As pessoas te evitam quando você está na crise. Quem concorda, diga amém. Olhou no telefone, viu o seu número, nem te atende. Mas não se preocupe. Não precisa se preocupar, porque ainda que o homem esqueça de você, nós servimos a um Deus que tem uma boa memória. Ele não esquece de nenhum dos meus filhos, de nenhum dos seus pequeninos. Alguém te esqueceu, mas Deus não, Ele não se esqueceu de você. É tão verdade disso que Ele te trouxe nessa noite para dizer: filho, filha, eu me lembro de ti, eu me recordo de ti, eu te trouxe aqui para dizer que te amo, eu te tenho uma obra a realizar na tua vida, a te dar uma glória nela, Senhor. Deus não se esquece de você, as promessas dele na tua vida, os planos dele na tua vida, Deus não se esquece. Passaram, e aqui eu vou encerrar na minha 7ª ideia. 2 anos que ele estava ali esquecido. O faraó teve um sonho. Chamou todos os magos, feiticeiros, astrólogos, todos que existiam naquela época que poderiam ajudá-lo. Ninguém ajudou. O copeiro falou: lembrei. Tem um rapaz preso lá. Puxa vida. Faraó, tem um rapaz preso lá que aquilo ali, vou te contar uma coisa. Acerta tudo. Acertou que o Brasil ia tomar 7 da Alemanha. Tá brincando? Acerta mais que o povo lá, que o Tatu, que não sei quem lá. Manda buscar. Ele vai interpretar o meu sonho. Quando levaram José para falar com o faraó, tirar a sua barba, cortar o seu cabelo, trocar as suas vestes. Fala para o seu irmão, diga: o teu dia está chegando. Ele foi lá falar com o faraó. Eu imagino que quando ele saiu daquela prisão, quando gritaram o nome dele, José, o faraó está te chamando. Quando ele se levantou, quando ele começou a fazer a barba, quando ele começou a cortar o cabelo, quando deram uma roupa bonita e limpa para ele se vestir, eu imagino que o Espírito Santo começou a soprar no coração dele, dizendo: filho, valeu a pena, filho, agora a tua hora está chegando, o tempo de eu te exaltar está chegando, o tempo de eu mudar a tua sorte está chegando, o tempo de eu mostrar que sou Deus aqui neste Egito está chegando, o tempo de eu mostrar para a tua família que eu não me esqueci de você está chegando. Deus nessa noite quer dizer que o tempo de mudar a tua história, esse tempo está chegando. Se você quer agora, e agora, Senhor. Se é para Deus não dizer mais está chegando. Senhor, cada passo que nós damos é mais um passo chegando na promessa de Deus. José então aprendeu que o fracasso estava levando ele para a vitória. Posso ouvir amém? Amém? Ele aprendeu que os fracassos são aparentes. Ele aprendeu que as derrotas são momentâneas. Ele aprendeu que as dificuldades da vida, elas vêm, mas elas passam. Quem entendeu, diga amém. Ele interpreta o sonho. Ali o faraó então chama ele para trabalhar junto, para ser o governador da terra do Egito. Abaixo de faraó era José que mandava. E aqui eu vou encerrar minha pregação. José, quando foi honrado por Deus e começou a viver o que ele tinha sonhado, e toda a terra daquela região estava em fome, e os seus irmãos, os seus pais foram pedir comida no Egito. Eles não reconheceram José.
Posso profetizar algo de Deus na tua vida para encerrar a pregação? Posso profetizar, amém? Levanta sua mão direita para o céu. Eu quero profetizar que a obra de Deus será tão grande na tua vida. Eu tenho que encerrar, mas eu quero profetizar antes. A obra de Deus será tão grande na tua vida que as pessoas não vão te reconhecer. Deus vai te exaltar tanto, que as pessoas vão olhar para você e não vão entender nada. Vai ser a obra de Deus sobre a tua vida. Quem crê, dá glória a Deus e aplauda, Senhor. Mas aplausos para Deus. Você pode agora, quando ele foi honrado, ele se apresentou para os irmãos, dizendo: sou eu, José, vocês me venderam para o Egito, lembra? Os irmãos achavam que José ia matar um a um, mas José não foi vingativo. Ele pagou o mal com o bem. A última lição que eu aprendo com José, que a luta nos torna pessoas melhores. Nosso caráter é transformado nas lutas. Nós nos tornamos mais humanos. José foi um homem de sucesso. Por quê, pastor? Porque quando ele teve a oportunidade de se vingar, ele estendeu a mão e abençoou, pagando o mal com o bem. Glória a Deus. Deus vai fazer essa grande obra na tua vida. Amém, Deus. Receba esta palavra sobre ti. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus nos dê a mesma perseverança. Que Deus nos dê a mesma fé que José teve. E que Deus nos faça viver os seus sonhos, os seus planos para as nossas vidas. Receba esta palavra. Se você crê, bate palma.